A Mercedes também fez um dia secreto de filmagens lá na França durante essa semana e aparentemente utilizou algumas atualizações importantes para fazer com que o W13 se desenvolva ainda mais e tenha um potencial desbloqueado. E as primeiras imagens do carro da Mercedes são muito boas e já nos mostram que é bem provável que a equipe alemã tenha encontrado algum tipo de caminho para melhorar e desbloquear o potencial desse carro para que ela consiga começar a disputar por vitórias na Fórmula 1. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o GP de Barcelona já começa daqui a pouquinho, com treino livre 1. Mas antes dele é importante demais que a gente já comece a falar sobre essas novidades que a equipe Mercedes vem trazendo nesse fim de semana. Ela fez sim alguns testes importantíssimos na pista de Paul Ricard durante essa semana. Testes que, na verdade, foram um dia de filmagem, onde ela teve 100 km rodados para conseguir entender como essas novas atualizações funcionam e, é claro, também fazer propagandas ali para os seus patrocinadores na Fórmula 1. Mas, aparentemente, o principal objetivo é tentar entender como esse carro funciona com essas novas atualizações, se houve ou não melhorias. Vários rumores começaram a surgir durante essa semana, falando justamente que George Russell estaria lá na França testando o W13. Mas depois, esses rumores foram confirmados pela própria Mercedes. Enquanto a equipe estava na pista, a Mercedes não disse nada, mas depois de algumas horas, ela disse e admitiu que o carro seria retirado ali da pista da França e levado para a pista de Barcelona. E aí começam algumas coisas a serem faladas. Segundo alguns especialistas da Fórmula 1 e algumas pessoas que aparentemente tiveram um acesso privilegiado a essa equipe, ela fez algumas mudanças importantes no carro, tanto relacionadas à asa traseira quanto relacionadas à unidade de potência. Segundo o jornalista italiano Giuliano Duchessa, a Mercedes fez algumas alterações nessa asa traseira do W13. Alterações essas que devem permitir que a equipe tenha um arrasto aerodinâmico um pouco menor e, consequentemente, consiga uma velocidade um pouco maior nas retas. Além disso, aparentemente a unidade de potência do W13 também foi relativamente alterada e permitindo, inclusive, com essas duas atualizações, que ela fosse entre 3 e 4 km por hora mais veloz ao final das retas. Uma diferença estratosférica para qualquer categoria do automobilismo mundial. Mas não para por aí. Na verdade, o carro que já foi mostrado lá na pista de Barcelona também tem algumas atualizações, alterações importantíssimas e que é claro que eu vou falar aqui nesse vídeo. O link, inclusive, de todas as fontes já estão aqui embaixo na descrição. Vamos falar mais sobre isso, mas antes, já queria lembrar você de deixar o seu like nesse vídeo, o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e se você ainda não for inscrito, também já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para o YouTube te avisar sempre que eu estiver postando vídeo novo aqui no canal. Mas vamos parar de enrolação e falar sobre o que a Mercedes fez de alteração no seu carro no decorrer desses dias. Na verdade, pouquíssimas horas depois de terminar as filmagens em Paul Ricard, a Mercedes já conseguiu chegar lá na pista de Barcelona. Aparentemente o carro estava todo montado, mas já foi possível ver algumas alterações ali no bólido da equipe alemã que com certeza farão algumas diferenças aí para a equipe com relação ao desempenho nesse GP específico. A primeira alteração que foi percebida foi um design de asa babador que já foi utilizado ali pela Aston Martin, Ferrari e Red Bull. A intenção disso é realmente melhorar o fluxo de ar na parte de baixo do carro e que aparentemente é sim o maior calcanhar de Aquiles da Mercedes nesse momento, principalmente quando a gente se lembra dos fenômenos do porpoising. Essa asa é colocada entre a parte do carro que é muito chamada de babador e também a parte mais baixa do chassi do carro. É como se funcionasse como uma asa que melhora o fluxo aerodinâmico nessa parte específica do monoposto. É claro que quando nós comparamos com Aston Martin, Red Bull e Ferrari, essa asa que a Mercedes está utilizando, a asa babador, na verdade fez toda a diferença e parece ser um pouquinho mais esticada do que dessas outras equipes da Fórmula 1, como se fosse um modelo um pouco
mais agressivo. Além disso, para a Espanha, aparentemente a Mercedes utilizou ali algumas bordas do assoalho diferenciadas, como se tivessem um formato de foice e que estão fixas no assoalho em 3 pontos por hastes de metal. E isso realmente faz toda a diferença e já nos mostra que talvez a estratégia da Mercedes esteja muito relacionada a estratégias parecidas que estão sendo utilizadas por Ferrari e Red Bull também. Na verdade, segundo Toto Wolff, uma das formas que a Mercedes teria ali de melhorar essa questão do porpoising seria enrijecer o assoalho. E me parece que essas hastes metálicas copiam de certa forma uma estratégia utilizada por Red Bull e Ferrari, que é exatamente essa, de endurecer um pouquinho mais o assoalho na intenção de diminuir o porpoising. É importante nós nos lembrarmos. Claro que a Ferrari utiliza algumas hastes ali, mas é um modelo completamente diferente. A intenção aparente da Mercedes nesse momento é que, utilizando essas partes metalizadas, eles tenham a oportunidade de enrijecer um pouco mais este assoalho, ou pelo menos as bordas, que realmente são as partes ali que importam no carro de Fórmula 1 para diminuir o porpoising. Se eles conseguirem enrijecer essa parte do assoalho, é bem provável que mesmo em altas velocidades eles consigam diminuir o porpoising e, consequentemente, acabar com esse problema que eles vêm tendo desde o início do ano, que é relacionado a essas quicadas no final das retas e também em curvas de alta velocidade, já que nesses locais, se eles conseguirem fazer com que esses assoalhos ali fiquem mais enrijecidos, acaba que eles não farão ali esse formato como se fosse de cuia e tenham a possibilidade ali de fazer um vácuo embaixo do carro ou algo nesse sentido, e é exatamente isso que gera esse fenômeno do porpoising. A Red Bull inclusive fez algo nesse sentido, utilizando, como muitos falam aí, fora do Brasil, como se fosse patins de skate ali, patins de gelo, como se fosse isso, que são justamente essas hastes de metal ali embaixo do assoalho ou próximo do assoalho, na intenção de enrijecer um pouco mais essa parte do carro e acabar diminuindo esse fenômeno de porpoising. Mas além disso, o que foi observado no W13 é também uma redução ali das pinturas do carro. Para quem não se lembra, lá no GP de Miami eles fizeram sim uma pintura nova, homenageando ali alguns NFTs e tudo mais. Para esse GP de Barcelona, eles tiraram essa pintura. E retirando essa pintura, se esperava que eles utilizassem a mesma pintura que foi utilizada nos GPs desde o início do ano. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. A gente percebe que na asa traseira do carro, em outras partes ali do W13, não existe pintura. A possibilidade é que eles estejam também tentando reduzir o peso do carro ao máximo e dessa forma ganhar desempenho também. É claro que as outras coisas que aparentemente podem ter sido também atualizadas no carro da Mercedes, nós não sabemos com exatidão, pelo menos não com essas imagens ali mais superficiais. É bem provável que no decorrer desse fim de semana nós possamos saber um pouco mais sobre isso, principalmente com as novas entrevistas ali com Toto Wolff, Lewis Hamilton, George Russell e outras questões. Mas me parece que as asas traseiras também podem sofrer alterações, como já diria esse jornalista. E além disso, o motor também pode ter um mapa de potência um pouco mais forte, o que contribuiria também com o aumento da velocidade ao final das retas. Se isso for verdade, ainda por cima, significa que a Mercedes deve ter encontrado algumas soluções importantes para o problema do porpoising. Isso tudo porque o próprio Toto Wolff falou em outras entrevistas no decorrer desse ano que eles iriam apenas melhorar o mapa de potência quando eles solucionassem o porpoising, já que um carro um pouco mais veloz de reta poderia acentuar ainda mais esse calcanhar de Aquiles da Mercedes, e dessa forma não faria tanto sentido ter um carro tão mais veloz de reta, sendo que eles não teriam solucionado essa questão. Ou seja, melhorando essa questão aí da unidade de potência, que nós percebíamos que a Mercedes tinha sim uma certa falha, pode ser que signifique sim que ela tenha conseguido solucionar parcialmente ou totalmente o problema de porpoising para esse fim de semana. É claro que isso tudo a gente vai poder perceber com o decorrer desses treinos aí, treino livre 1 que vai acontecer daqui a pouco, treino livre 2 e treino livre 3, mas enquanto isso, a gente fica ciente de que se a Mercedes não conseguir encontrar uma solução para esse problema tão sério do seu carro,
a grande tendência é que ela tenha que começar do zero, já que esse carro especificamente e os desenvolvimentos que podem ser gerados a partir dele também acabarão resultando aí em algumas outras atualizações que podem acontecer no decorrer dos próximos anos da Fórmula 1. Significa basicamente que os carros dos próximos anos, 2023, 24, 25 e 26, serão basicamente iguais a esse W13, já que o regulamento será o mesmo. Ou seja, é o momento da Mercedes decidir se vai continuar com o conceito de Zero Side Pods ou então vai começar ali um carro praticamente novo com um novo conceito ali, ou melhor dizendo, o conceito mais convencional de side pods dos outros carros da Fórmula 1. O que você acha disso tudo? Você acha que a Mercedes pode mesmo virar o jogo? Você acredita que esses sintomas ali podem melhorar no W13 e também acha que ele pode realmente ter consertado isso tudo por conta do desenvolvimento dos motores ou possível desenvolvimento do motor do W13? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Com toda sinceridade, apesar de eu estar com a roupa da Red Bull aqui, eu torço muito pela possibilidade e o desenvolvimento da Mercedes nesse ano de 2022. Nós já temos ali duas equipes brigando por vitórias, Ferrari e Red Bull. Mas se nós tivéssemos três, seria muito mais incrível, ainda mais sabendo que Lewis Hamilton e George Russell já têm batalhado por posições dentro da pista. Então, imagina se nós tivéssemos três equipes batalhando por vitórias no decorrer desse ano. Seria muito mais legal, né? Ainda mais quando a gente sabe que Hamilton e Verstappen, Hamilton e Leclerc também já tem uma certa rixa ali e tem uma agressividade muito maior em momentos de ultrapassagem e defesa de posição. Eu torço muito por isso, mas o que eu acredito que deve acontecer é que ela não deve ter anulado 100% porpoise, mas deve vir com algumas soluções que melhoram parcialmente esse problema. Já deve ajudar bastante a Mercedes, mas eu não diria que ela deve ter anulado esse problema e já deve vir com um carro com desempenho totalmente desbloqueado. Agora, é como eu já disse, se ela não melhorar pelo menos um pouco esse problema e entender quais caminhos ela deve seguir, ela deve acabar perdendo tudo e tendo que voltar, inclusive, para o design anterior de sidepods, que é o pior pesadelo, inclusive, para a equipe alemã para esse ano de 2022. Vamos ver o que acontece. Nós torcemos sim pela melhoria aí da equipe para que nós possamos ver mais disputas por posições, mas daqui uma horinha nós já saberemos qual é o verdadeiro veredito para a Mercedes nessa temporada e nesse ano aí de 2022. Enfim, se você gostou desse vídeo, gosta realmente dos meus vídeos aqui do canal, não esquece, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo e claro, também deixa o seu like, seu joinha faz toda a diferença para me incentivar e também para fazer esse canal crescer cada vez mais. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!